Nesse tópico, vamos analisar o que acontece com os componentes do potencial hídrico com a variação no volume celular. Nos próximos 2 slides, temos uma descrição do que vemos no gráfico abaixo desses slides. Então, no gráfico vai ser possível visualizar o eixo X, onde estão os valores de volume celular, que começa em 1 do lado esquerdo e vai diminuindo até chegar no 0,8 do lado direito. No eixo Y, nós vemos os valores de potencial hídrico positivos, acima de 0, variando de 0 a mais 2, e negativos, abaixo de 0, variando de 0 a menos 2. E vemos também os gráficos que foram traçados para o potencial de pressão, que é o psi-P, que começa no valor de mais 2, aproximadamente, quando o volume celular é máximo, é 1, e vai decrescendo até chegar a 0, quando o valor do volume celular chega a 0,8. Em seguida, vemos o gráfico do potencial hídrico total, que é o psi-W, que começa em 0. Nesse caso, o volume celular é 1 e vai decrescendo até encontrar o gráfico do potencial osmótico, próximo do volume celular de 0,8, quando o potencial hídrico é próximo de menos 4 megapascais. E vemos também o gráfico do potencial osmótico, que é o psi-S, que começa em menos 2, ao redor de menos 2, e vai decrescendo até encontrar o gráfico do potencial hídrico total, já próximo do volume celular de 0,8 e do potencial hídrico de quase menos 4 megapascais. No eixo Y do gráfico estão representados os valores de potencial hídrico celular, medidos em megapascal. Observem que para o psi-W, que corresponde ao potencial hídrico total da célula, e para o psi-S, que corresponde ao potencial osmótico, o potencial hídrico varia de 0 a menos 4 aproximadamente. E para o potencial de pressão, expresso como psi-P, na parte de cima do gráfico, o potencial hídrico varia de 0 a 2 e alguma coisinha aqui em cima. Então, observem que a pressão de turgor, o potencial de pressão, ele não é negativo na célula. Ele é no máximo 2 e alguma coisa e no mínimo 0. Por quê? Porque o 0 pode ver que esse valor corresponde ao mínimo valor celular de volume, que é quando a célula está murcha. Então, na célula murcha, que corresponde à situação do lado direito do gráfico, não existe pressão de turgor.
ela é zero, não existe água dentro da célula, pois ela perdeu toda a sua água. Observe então que quando a célula está com o seu volume máximo, quando ela está com máxima quantidade de água e com a máxima pressão de turgor, nós observamos que o pSi-W, que é o potencial hídrico total, é zero. Por quê? Nesse volume de 1, basicamente, o potencial osmótico máximo valor que ele consegue atingir é o -2 e alguma coisa. E nesse mesmo volume de 1, potencial máximo de pressão que a célula terá é o 2 mais alguma coisa, e a somatória desses dois valores ela se anula, né? Então, o potencial osmótico de -2 e alguma coisa, somado com o potencial de pressão de +2 e alguma coisa, resulta no pSi-W, que é o potencial hídrico total de zero, que é o máximo valor de potencial hídrico que uma célula pode ter. Então, é no caso da célula túrgida, com o máximo volume de 1, ela tem o valor total de zero de potencial hídrico, que significa o máximo potencial hídrico possível, porque essa célula está repleta de água, ela está túrgida. No ponto de menor volume celular, podemos observar que o gráfico do potencial hídrico total se encontra com o gráfico do potencial osmótico. Então, eles atingem o mesmo valor. Então, nesse ponto, o potencial de pressão de turgor é zero, porque a célula está murcha, com o seu volume mínimo. E então o potencial hídrico total ele fica igual ao potencial osmótico e o valor de potencial de pressão é zero. É possível observar que desse ponto em diante a célula perdeu toda a sua água e, portanto, o seu potencial de pressão ou a sua pressão de turgor passa a ser zero. O gráfico então mostra que os valores de potencial osmótico, potencial de pressão e potencial hídrico total da célula variam de acordo com o volume celular. Na célula túrgida, cheia de água, a água apresenta a máxima capacidade de realizar trabalho e ela exerce a maior pressão sobre a parede celular. Então, numa célula túrgida, o potencial hídrico total ele é igual a zero, ele é máximo. E para ele ser máximo, o valor zero, o potencial osmótico tem que ser igual ao potencial de pressão em módulo, mas com sinais opostos. Então, no caso do nosso gráfico, o maior potencial osmótico que a célula tem quando está túrgida é ao redor de -2. E o maior potencial de pressão observado na máxima turgescência é de +2. Então, a somatória desses valores vai dar zero, que é o potencial hídrico total da célula. Na célula completamente murcha, com o menor volume e que perdeu toda a sua água,
não existe pressão de turgor exercida sobre a parede celular. Então, a pressão de turgor, no caso, vai ser zero. E o potencial hídrico vai ser igual ao potencial osmótico, muito negativo, ao redor de menos, quase se aproximando de -4. Então, numa célula completamente sem água, o potencial hídrico será igual ao potencial osmótico.